pronto, mas vou falar com outro fofo. Não, mas agora um fofo das ruas, da hood. Falar um rapper fofo, o rapper fica chateado. Como é fofo? Eu tenho aqui barras pesadas para lançar. Sim. Pausado, né? Yeah. Mota, diz-me uma coisa, mano. Tu vais lançar mais um trabalho, um projeto, daqui a pouco. É que eu sinto cheiro. Breve, yeah. Temos de dizer para o ano. Para o ano? Yeah. Mas já está a acabar. Vais deixar o pessoal ainda respirar um bocadinho, né? Natal, deixa-me fazer há anos. Tens que, este Vou janeiro? fazer agora. Não. Este Dezembro, final... Dia 26 de dezembro. 26 de dezembro. Quer dizer, tu és o menino Jesus do hip-hop. Mais ou menos. Nasceste só um dia depois. Mais ou menos isso. Há quem diga que é o dia do diabo. Ah, é? Por quê? Não sei, a seguir a Deus. Também inventam umas coisas. Né? Mas então, se Jesus nasceu dia 25, por que o dia seguinte já é do mal? É do mal. Senão, olha, o mal está convosco. Vocês é que são mal. Não é? Você está com cada coisa, porque não, minha vida não está aí avante. Não. Você é o pior problema da tua vida. Dorme tarde, acorda mais tarde ainda, não trabalha, não quer fazer as coisas. Tem que lutar. Como se diz, a alegria vem de manhã, acorda cedo, vais ver os frutos. Estás a ver? Mota, então tu vais lançar uma cena para o ano. Só para o ano. Mas agora tens assim alguma coisa, tipo, dando-nos assim alguma coisa que... Posso dizer o quê? Posso dizer que o álbum vai ter 12 músicas. Chega. Um álbum com 12 músicas. Está aí a vir. Mota Júnior. Muita coisa para explicar. Nice. Mota, os bifes no hip-hop são levados mesmo muito a sério? São bifes que ficam para a vida? São situações que da vida real são transmitidas na escrita e no booth, né? Ali no microfone? São muito reais? Ou... Mano, eu levo as coisas para a sério, estás a perceber, irmão? Daí eu não entrar em essas coisas de battles, de ligas knockouts e essas coisas, tipo de competição. Porque eu não gosto muito disso. Porquê, irmão? As pessoas às vezes tocam em pontos que não vale a pena. Se tu fizeres um som para mim, eu compreendo. Não gosto de ti, sou otário, não sei quantos, não sei o quê. Tu compreendes a cena dele. Quando começas a dizer, a tua mãe, o teu filho... Também não, né? Estás a perceber? Daí eu já levo as coisas... Já é pessoal, estás a perceber, irmão? Aí já eu nem quero saber mais da internet, eu só quero encontrar a pessoa. É para falares comigo, temos que resolver as coisas, estás a perceber, irmão? Cara a cara, né? E da melhor maneira possível. Claro, tentamos sempre, né? Tentamos sempre, só que as pessoas nem sempre pensam como tu pensas, estás a perceber, irmão? Tu, se calhar, tu queres acalmar as coisas e eles querem um problema que é para serem conhecidos. Mas nunca pensaste no facto de, se calhar, alguns provocarem intencionalmente mesmo, então, se calhar, ele já está preparado ou mais preparado do que tu? Claro. Por exemplo, em regra, se eu abusar alguém, por exemplo, um gigante, se eu abusar um gigante, sei que o gigante vai reagir. Não, eu só vou abusar depois de eu ter arquitetado a queda dele. Claro. Estás a ver? Claro. Então, se ele reagir, eu já conheci 10 formas de reação dele. Eu reagi a um bife e foi porque tu, como eu te disse, minha mãe, essas coisas, estás a perceber? Falaram e o vídeo estava a girar e os fãs, não vais fazer nada, foda-se, isso, aquilo, estás a perceber? Eu senti-me quase na obrigação de ter que dar uma resposta, estás a perceber? Não fui para ali, não sei o quê, não. Eu só disse uma coisa simples. Não me compares contigo, não sou teu irmão. Estás a perceber? Se queres chamar... Sim. És tu. Porque eu não sou teu irmão. Você deve estar a falar com os teus irmãos. Está a falar da tua mãe, né? Estás a perceber, irmão? Porque eu... Mano, foi só a resposta que eu dei. E daí gerou a bola de neve, tá? Começou a vir. E o que é que eu senti? Ou eu vou bater de frente e vou perder muito. Estás a perceber? Porque eu já estou tranquilo. Tenho a minha vida organizada, tenho concertos todos os fins de semana, tenho isto. Eu estou bem, eu estou a viver da música. Eu não preciso de ir para a rua, não preciso de ir procurar trabalho. Eu estou a viver da música, estás a perceber? E a pessoa que tentou, se calhar não estava, estás a perceber? E começou a partir daí? E eu, quando respondi, dei asas, passarinho, estás a perceber? Em vez de cortar, em vez de... Estás a ver? É essa cena que eu disse. Eu, como já sei as 10 formas de reação do gigante, quem ganha nem é o gigante que reagiu. Fui eu. Claro. Porque eu, se fosse esperto, se fosse hoje em dia... Não respondia, mano. Deixavas ele e a música dele. Ele e o bife dele. Eu estava com 100 e tal mil seguidores. Os outros com 10 ou 20.
Pois é, às vezes é importante ter sabedoria, né? Se for ter um problema na música, se eu quiser ir buscar, é com alguém maior que eu, né? Sim. Eu não vou bifar o António. Quem é o António? Quem é o António? Ninguém conhece. Vou bifar o António. Vou dar nome ao António. Estás a perceber? Porque ninguém conhece, eu já sou conhecido. Ao mandar o António abaixo, vão dizer que é o António. E vai subir. Estás a perceber? Foi o que aconteceu, irmão. Tem razão. É importante. E hoje, como um artista com essa estrada que já tens, tu tens tentado passar ao máximo essa testemunha para mais jovens músicos, para New School principalmente. Deixem-se de bifes mesmo. É o que eu digo mesmo aos putos. Porque isto é uma coisa séria. Isto não é como as pessoas pensam, estás a perceber, irmão? E às vezes toca mesmo, começa a ser pessoal e leva a outras medidas, estás a perceber, irmão? Já tive concertos que perdi amigos, estás a perceber, irmão? Cenas mesmo fortes. Sérias, sérias. E também já cantei para 50, 60 mil pessoas, que é o melhor sentimento que eu já senti, estás a perceber? Mas sempre em crioulo? Sempre em crioulo. Mota, tu... Nós fechamos o estádio da Guiné, mano. Estádio da Guiné? Estádio Nacional da Guiné, né? O 24. Aquele gigante? Temos 50 mil pessoas ali. Não foi futebol? Não. Não foi... O campo só tinha pessoas... Foi cantar? Em crioulo, uma cena tua? Na net encontras essas coisas. Top. Mas agora diz-me uma coisa, Mota, de tudo isso que tu já fizeste, o que é que falta fazer? O que eu acho, né? Acho que é mudar um bocadinho o meu estilo, agarrar outra fanbase. Se o céu fosse o limite, já bateste no céu, então... No lado do crioulo, sim, ao meu ver, irmão, porque eu já fui... Já levaste o crioulo para muito mais longe do que era possível pensar. Conseguimos pôr o crioulo na rádio em Portugal. O crioulo não batia, mano. Não havia rádios a passar crioulo. Hoje em dia já passa 2, 3, 4 músicas em crioulo. Estás a perceber? Isso é um ganho. Mas a porta, quem fez o BUM... Estava lá. Mano, fui eu. Não é hipótese. Está escrito. Toda a gente, recebi críticas também disso. Como nós já estamos aqui há anos a cantar crioulo, nunca passamos na rádio, é preciso um branco para passar em Portugal na rádio. Mas sabes que, olha, tu dizes isso, eu gosto muito de conversar, eu gosto mesmo de conversar com franqueza, porque só assim é que podemos chegar longe. Sabes que é muito importante ver essa forma de discussão. E para que as pessoas possam entender, infelizmente para uns, felizmente para outros, mas felizmente para a humanidade, a mudança tem que ser feita. E às vezes é feita por uma pessoa. Certo. Às vezes para... Isso é como aqueles tipos de filmes de vampiros e lobisomens, né? Para mudar isso, tem que ser o filho de um vampiro e um lobisomem, porque só vampiros não chegam lá, só lobisomens não chegam. Tem que ser um filho deles. O filho, a junção do lobisomem e o vampiro é que dá uma nova raça. E isso é que é importante. As pessoas começaram a perceber, afinal tem um filho aí. Desse lado, afinal também tem um filho aí. Então, a nova raça já percebe que é filho dos dois. E a paz. Se é um branco com o crioulo, o que é que entrou? Foi o crioulo. Quem cantou foi um branco. Mas nós já cantamos crioulo há muito tempo, mas está bem. Em Portugal ele é branco. E receberam um português a cantar uma música do... Imagina, isso até pode ter a ver. Mas se calhar nem foi. Mas a influência, até te digo uma coisa. Eu agora, se eu quiser passar na rádio, é complicado. Por quê? Porque eu também passei na rádio, se calhar também por causa do outro. Pois. Estás a perceber? Eu fiz um som, esse som, o Cabo Flamanau, pronto. O bife? O Cabo Flamanau, não é? Isso aí é o bife mais fraco, mano. É o bife mais... Porque é uma coisa simples, mano. Ele fechou uma coisa comigo, tens um acordo e não cumpres o acordo. Não cumpres o acordo, mano. Esquece. Elimino da minha vida. Tá? Não tenho bife, não é porque vou-te apanhar, vou-te... Não, é tipo a produção. A produção aqui, quem não aparece... Mas é mais ou menos isso, tá? Eu lancei o som com ele, nós estávamos na rádio, em todo lado, na televisão, fomos a todo lado. Só que o Mota, por cantar em crioulo, foi apagado. Havia entrevistas, quem é que chamavam? O outro. Eu não gosto de estar a mencionar nomes, toda a gente sabe, né? Mas chamavam o outro. Que era não sei o quê, é o outro. E se tu fores ver o título do som, é Cabo Flamanau. O som não se chama Não Digas Que Não, em português. O som é meu. Ele pediu-me para fazer um som, fazemos um som, não sei o quê, tudo. Eu não tenho sons em canal de ninguém, certo? Não tenho
Os meus sons todos saem no meu canal. Pois. Estás a perceber, irmão? Então, eu quando fiz o som com ele, nós chegámos a um acordo, né? Ele disse, não sei o quê, é para sair no meu canal, não sei o quê. Eu disse, mano, não faço isso. Não faço isso. Ele disse, então, pá, mas quanto é que tu fazes no teu canal? Eu disse, mano, faço um X. Ele disse, mano, no meu canal eu faço... Muito mais. Tô, né? Estás a dormir aqui, vamos fazer isso. Eu disse, mano, tens a certeza? Mano, estou a dizer... Chegaram a um acordo e fizeram. Fizemos um... Não é nada assinado, porque eu conheço ele, mano. Eu conheço ele bem. Ele vinha à minha casa várias vezes. Estás a perceber? Yeah. Agora, quando a cena bateu, ele dizia, não sei o quê, vamos pôr no meu canal, então eu vou-te dar este X. Mano, tu ficas 7 meses sem me dizer nada. Eu vejo-te a ter concertos de um lado para o outro. É sempre a meteres outra pessoa a cantar a minha parte. Isso já são outros 500. Pessoas, estás a perceber? Pessoas a mandarem-me vídeos. Mota, grande atuação. E eu em casa. Estou a pensar, estou a receber, estou a abrir o Instagram. Mas dá para abrir um inquérito e fazer. Agora, assim se resolve. Agora, isso é assim. Eu nunca parti as coisas e mostrei. Porque eu não sou assim, estás a perceber, irmão? E não sejas, mano. Isto é a minha primeira entrevista. Eu não sou vendido, já tive várias pessoas a chamarem-me. Não me chama. Não, é a luz, sabe? Você está aqui, a primeira entrevista. É a luz, assim, é a luz. Tranquilo, estás a perceber? És bem-vindo aqui. És bem-vindo. Obrigadão. Olha, e vamos fazer já o seguinte, Mota. Próximo ano vais lançar. É aqui que vais lançar aqui. Tranquilo. Lanças aqui, meu mano. Está-se bem? Fazemos uma ceninha. A casa é tua, fazes a cena aqui e lanças para o mundo. O que é que achas? Claramente. Daqui para o teu canal, ponto. Claramente. Está-se bem? Claramente. Meu mano, olha, eu tenho sinceramente, eu fiquei muito orgulhoso em ver o teu trabalho. Certo. Muito orgulhoso. Obrigado. Por tudo, por tudo. E pelo trabalho que fizeste, e é bom, tem valor, então eu fiquei muito feliz por sentir um crioulo, e nem é branco, não tem a questão de branco, é por seres de uma outra nacionalidade e cantares uma língua de um outro sítio. Para mim já fiquei mesmo feliz. Então, o pessoal em Cabo Verde e o mundo todo te apoia. Claro. Mota. Sempre fui apoiado também, sempre fui lá, sempre fui bem recebido, estás a perceber? Sempre fui bem recebido, até bem recebido demais, estás a perceber? Esse é que é o problema. O problema é esse, às vezes o problema dos outros são esses. Meu mano, olha, mas é isso, muito obrigado, maninho. Mais uma. Olha, estás aqui, estás em casa. Nem precisa mais bater a porta, já tens a chave de bem-vindos. Estás bem? Estamos aí. E muita boa sorte para a próxima cena. É isso, mano. E dia 26 de dezembro que festejas o teu aniversário assim em grande. Vou fazer uma festinha também, estás convidado. Eu vou. Estás convidado. Vou fazer uma festa, vou alugar uma discoteca. Não tem mais que botar de férias. Bora lá. Bebidas, bolos. Bora lá. Drenas. Drenas. Bem, Mota Júnior, meu mano, em crioulo, ele canta, encanta e rebenta a costura toda. Muito fixe. Muito fixe. Gostei, bué. Até já, meu mano. Até já. Vamos juntos. Pois é, vamos agora a Neuza Souza. Vamos conversar um bocadinho com a Neuza Souza. Não vamos conversar. A Neuza Souza foi a famosa Beauty Van. Pois é, Beauty Van. Nós queremos saber tudo agora. Neuza, conta-nos.